Opa, bom dia. Nossa, eu espero que essa gravação fique boa, porque meu fone tá horrível. Ai, eu tenho que comprar outro fone. Nossa, eu consumo mais fone do que sei lá o que. Bom, vamos lá, gente. Hoje é dia 20 de agosto, se eu não me engano. Passou rápido demais. 20 não, 13 de agosto, eu acho. Um trem assim, um negócio desses aí qualquer. Eu tô fazendo a minha caminhada aqui, tô um pouquinho atrasado, como de costume. Tem um ventinho frio soprando, a minha sinusite atacou. Então eu peço desculpas pela voz um tanto quanto embargada, mas vamos que vamos. Então, seguinte, eu tenho conversado nos grupos que eu participo, eu devo participar de uns 4 grupos de RPG só. Eu devo estar nos 20, mas eu participo de uns 3 ou 4 só, ativamente. E esses papos de evolução horizontal e tendências como uma ferramenta de interpretação e imersão tem surgido mais, sabe? E o que eu percebi dessas conversas é que o tal do fazer é que é o complicado. O tal do action, como é que é isso na prática? As pessoas querem saber o trem na prática, né? Então eu vou tentar dizer, tá? Seguinte, você... 10h09 da manhã. Então assim, como que é essa parada? Bom, tendência, por exemplo, e evolução, geralmente é usada evolução vertical e tendência. E como que é? A evolução vertical é XP. Evolução vertical é XP, ponto de atributo, cicatriz de batalha, ou dá o nome que você quiser aí, tá? É o que dá a habilidade fixa, né, pro personagem. Dá mais ponto de vida, melhora a jogada de ataque, melhora a perícia, talento, escambau, né? Vocês conhecem. A evolução horizontal não tem nada a ver com isso. Nada a ver com isso. A evolução horizontal tem a ver com a recursividade do personagem diante do cenário, a recursividade do cenário diante do personagem. Então são duas coisas separadas, tá? Você pode ter um tantão de evolução horizontal sem ter a vertical e tem um tantão de evolução vertical sem ter horizontal. Vertical sem horizontal, horizontal sem vertical. Você pode ter as duas ao mesmo tempo, você pode ter nenhuma das duas ao mesmo tempo, tá bom? Beleza. Como que é a tendência associada à evolução horizontal? Ó, a tendência associada à evolução horizontal é uma ferramenta para você dizer pro cara que ele não está jogando de acordo com a tendência e que por isso ele não vai ganhar XP. Entende? É você dizer que ele está interpretando conforme a tendência e por isso ele vai ganhar XP. Então você conecta o senso de interpretação do personagem com a evolução por XP, tesouro, XP, o que quer que seja, né? Que premia ir para a evolução vertical, tá certo? Então, por exemplo, o jogo é um jogo de combate, o jogo é um jogo de batalhas. Você vai associar, vai criar um eixo de tendência que cria antagonismos, né? Bem, mal, ordem e caos, por exemplo, com a pinceladazinha de neutralidade ali no meio, né? E disso você vai tirar uma guia para enfrentamentos, para posicionamentos combativos perante o mundo, porque você está pensando na evolução vertical, ok? Se você pensar a partir da perspectiva da evolução horizontal, esse raciocínio não faz mais sentido. Então a tendência agora, ela não quer uma conexão com o sistema de regras, ela quer uma conexão com o mundo de jogo. Se ela quer uma conexão com o mundo de jogo, então o que é que você precisa? Você precisa conectar a tendência a eventos, a escolhas e a imersão do jogador no jogo e ao desenvolvimento de um personagem mais rico e de um mundo também mais dinâmico. Isso não tem nada a ver com XP. Isso tem a ver com a quantidade de atenção, com a dedicação que o jogador está tendo com relação ao seu próprio personagem, né? Então, isso que eu estou dizendo, da tendência enquanto a ferramenta de evolução horizontal, é uma coisa relativamente nova, é meio que uma novidade aí para muita gente, porque ninguém tem exemplo disso em lugar nenhum. Então o que é que falta? Falta uma explicação, né? Falta uma narrativa que exemplifique como seriam essas escolhas, né? Pois é. Bom, qual foi a maneira que eu encontrei de poder explicar isso legal? Seguinte,
Eu vou pegar uma aventura típica de introdução ao RPG, que foi na verdade a aventura foi a primeira aventura de RPG que eu joguei, chamada A Tumba de Demara, que é uma aventura de First Quest, lá de 1994. Eu joguei em 95, ela é pelo menos então de 95, mais velha que 95, né? Faz parte de um conjunto de 4 aventuras não conectadas, né? Do First Quest, tá certo? Bom, qual que é o plot da Tumba de Demara? Tem um castelo, que é o Castelo Demara, que é uma ruína antiga, né? Onde um rei elfo chamado Demara escondeu a Orbe dos Dragões, tá? E não, ela não é um item de 7, não, ela é a única e é poderosíssima. E é um item que dá a quem a possui, a habilidade, o poder de se transformar num imenso dragão vermelho. Então vamos dizer assim, é um item, é o item do fim do mundo, você tá entendendo? E aí tem esse mago chamado Nethril, que tá na cidade ali, que no First Quest não fala, mas depois a gente aprende que é a cidade de Threshold, em Carameicos, tá certo? E esse mago aprendeu que descobriu, né, que tem um ogro chamado Bone Gnasher, esmaga-ossos, né, que está procurando por esta orbe no castelo e está prestes a encontrar. Eu não sei como que ele obteve essas informações, não é dito nem nada, mas o fato é que Nethril sabe que a orbe está lá e que Bone Gnasher está próximo de encontrar a orbe. Então, nisso, o Nethril mandou um elfo investigar, um elfo chamado Taran Estrela Dourada, e já tem mais ou menos uma semana ou duas que ele mandou e Taran não voltou. Taran não retornou para poder dizer o que aconteceu. Então agora Nethril tá sabendo que essa parada tá acontecendo, que o tal do Bone Gnasher tá para encontrar a orbe, já mandou alguém, vamos dizer assim, bom de serviço para poder fazer a parada e a pessoa não retornou. Então Nethril tá nesse movimento desesperado e o que vai acontecer? Ele vai procurar por qualquer aventureiro disposto e interessado para poder topar a empreitada. Esse é o contexto da aventura, tá? Devo dizer que eu estou explicando bem melhor do que o que está escrito na aventura, mas enfim, né? Tá dentro do esperado, né? Ok. A aventura, os jogadores fazem seus personagens, na verdade eles escolhem os personagens prontos do First Quest. O First Quest tinha um CD de áudio que era para criar uma ambientação, como é que é o rolê, né? E aí a aventura começa. A aventura começa com todo mundo na taverna. Olha que surpresa. E todo mundo tá na taverna. E aí chega o arauto do Nethril, o mensageiro, né? E ele convoca a todos. O grande, o arquimago Nethril, não sei o que, está precisando de aventureiros e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. Todos aqueles que estiverem interessados, me sigam, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, pra Torre do Mago, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. O esperado é que os personagens procurem, né, o arquimago Nethril, vão até a torre dele. Agora, isso é a aventura, eu estou dizendo para vocês como que está escrito, tá certo? Agora, como que é a relação dos personagens com o Nethril? Não tem uma relação. Se eles fizerem algumas perguntas, eles recebem respostas genéricas, né? E vamos dizer assim, ninguém tem motivo para poder desconfiar do Nethril, nem confiar no Nethril. O que se sabe é que ele é rico, é um mago poderoso, e se ele está chamando a galera, é porque ele precisa e tal. E aí ele chama os personagens podem ir ou não, se não for não tem aventura, né? Se eles forem, o arquimago irá à presença deles e explicará a situação e dirá que precisa de bravos aventureiros e tal para poder ir nas ruínas do Castelo Demara
para poder procurar pela orbe dos dragões ou pela orbe cantante, ou o que quer que seja, a fim de encontrá-la antes que o Bone Gnasher encontre, né? E que para isso ele está disposto a pagar, adivinhem, 100 moedas de ouro para cada um dos personagens, né? Não, é sério. E aí, você pode regatear com o Nethril, ele pode melhorar a oferta ou não, e aí os personagens têm duas escolhas, ou eles aceitam ou não, né? Pois é, vou dar o spoiler, tá bom? Tem até como é que fala? Tem até a trilha que fala, ó, os personagens não aceitaram. Bom, os personagens não aceitam, e aí, na manhã seguinte, eles veem o próprio Arquimago indo em direção às ruínas do castelo de Demara, sozinho, né? E assim, não tem a ficha do Nethril, viu, gente? Então ele pode ser um Arquimago tipo de 4º nível, 5º nível, sei lá. Só um velho com a pompa e circunstância. Tem a fama de ser um Arquimago, mas não tem o poder em níveis para se dizer Arquimago, tá bom? Então ele não é um cara de 20º nível, não. Ele pode ser um cara de 3º, 4º, 5º nível. Tá certo? É um PDM. PDM colocado ali naquela situação ali de boas, né? Ok, o que acontece? 3 dias depois que ele vai embora, os personagens são acordados de madrugada com a taverna onde eles estão dormindo em chamas, e a última coisa que eles veem é um imenso dragão vermelho arrancando o teto da taverna, da estalagem, e soprando fogo em cima deles. Eles morrem, né? Então, tipo, a recompensa por não se aventurar é que o mundo andou, né? Repercussões ocorreram sobre a falta de ação dos personagens, e está aí o pagamento. Isso é a primeira aventura do First Quest. Primeira, Tumba de Demara, que eu joguei com um elfo chamado Silverleaf Halfmoon e uns amigos meus, pelo menos eram amigos na época, jogaram com o clérigo, o guerreiro e o ladino. E teve o mestre jogou com uma espécie de PDM, que seria um guerreiro. Ele era irmão de um dos jogadores, jogava de guerreiro, o irmão dele jogava de guerreiro, ele jogava de guerreiro também, e os personagens deles eram irmãos dentro do jogo. Isso é pra vocês verem o nível da maturidade que a gente tinha. Adolescente mesmo, adolescente. Tá? Bom, beleza. Qual que é o lance da aventura? Os personagens entram no castelo de Demara, tem tudo quanto é tipo de oponente lá dentro, alguns alinhados com o Bone Gnasher, outros não alinhados, a maioria não dialoga, né? E é basicamente não é basicamente isso, mas é muito isso. Uma masmorra bem genérica, com um tanto de monstros diferente, só para você ser apresentado a esses monstros. Então ali tem o Kobold, ali tem o Gnomo não, ali tem o Goblin, ali tem o Gnoll, ali tem o Orc, o Bone Gnasher é um ogro, aí tem morto-vivo também, tem morcegos, tem um sapo gigante. Então você é apresentado, introduzido, vamos dizer assim, a esses bichos e a seus contextos, vamos chamar assim, né? Seus ambientes típicos e a maneira como eles genericamente se comportam, né? Quando em contato com os personagens. Pois é. E além disso você tem o Taran, Estrela Dourada, que tem como você recuperá-lo, tem como você salvá-lo, tem como você recuperar o livro dele, que é um livro de magias, que também é importante. Isso tudo da XP, se você encontrar. Tem o Bone Gnasher, que na verdade não tem a orbe, né? Os personagens têm que descobrir a orbe na aventura, mas ele tem um item que é fundamental para que a orbe seja encontrada, então você tem que passar por ele sim, né? E aí, se os personagens encontrarem a orbe, ou orbe, tá? Eu tô chamando de A, porque eu aprendi como sendo a orbe dos dragões, e não o orbe dos dragões, tá certo? Tô chamando de feminino. Vocês, por favor, não estranhem. Se eu tiver errado, me desculpem. Só mandar no comentário que eu tô errado e a gente se corrige depois, tá bom?
Inclusive, aproveitando, se você está ouvindo no YouTube, dá uma curtida, compartilha o canal, assina. Isso aí faz uma diferença grande para mim, para eu saber e ter a noção, né, da perspectiva de evolução do público do podcast, beleza? Obrigado. Então, você passa pelo Bong Nesher, pega lá o item, usa adequadamente o item, encontra a tal da orbe cantante, vai estar numa sala, né, que é, vamos dizer, a tumba mesmo de Demara, que é o título da aventura, e aí você volta para a cidade com esse item. Você volta para a cidade com esse item, entrega ele pro Nethril. Nethril paga as moedas para os personagens e ele destrói o orbe, ou a orbe. Ele destrói na frente dos personagens, né? E ele diz que melhor destruída do que caída em mãos erradas. Entendeu? Então aí termina a aventura. E aí a segunda aventura não tem nada a ver com a primeira. E enfim, não importa. O que importa? Importa que essa aventura ela é planejada para mostrar muito a interação dos personagens com o mundo do jogo. Essa parada toda do Taran, por exemplo, dele ter ido fracassado e estar lá preso, perdido, e os personagens poderem trazê-lo de volta, é o típico procedimento conectado à evolução horizontal. O que acontece é que o First Quest, como era um produto de introdução, ele não dava seguimento a nada que ele apresentava. Então as 4 aventuras são desconexas e os personagens de cada uma das aventuras não voltam de novo, não reaparecem. Mas nada impediria deles reaparecerem. Pensa só, os personagens, os 4 personagens, 5 personagens, 6, sei lá, o grupo de personagens entra na aventura, ok? Essa que eu acabei de contar para vocês. Vamos pensar agora um parâmetro de evolução horizontal, tá bom? O Arquimago Nethril faz a proposta, os personagens recusam a proposta. 2 dias depois, 3 dias depois, eles veem Nethril indo em direção à aventura, ok? Isso é o roteiro normal da aventura. Isso é o que vai acontecer, tá certo? E se os personagens, nesse momento, decidirem ir com Nethril? E se os personagens... Porque a gente sabe que Nethril vai fracassar, porque lá na frente o que aparece é o Bong Nesher transformado em dragão e indo atacar a vila, né? E se o pessoal decidir ir com Nethril? Olha só que interessante, que reviravolta interessante. Nada impede. Não, a gente vai com você, a gente vai até de graça. Porque a gente está vendo que você está indo. Se você está indo é porque o trem é sério mesmo. E aí você já aproveita para poder constituir em Nethril um aliado. E Nethril é um arquimago, né? Poderoso. Ele pode ser um cara de 3º, 4º, 5º nível só, mas ele identifica item mágico. Ele cobra, inclusive, um preço bem caro para identificar item mágico, né? E ele identifica na certeza, não tem... Porque no AD&D, 2ª edição, tem uma parada de percentual, então, né, a magia de identificação é assim, tão perfeita e tal, e tal, e tal, e tal. Mas o Nethril não, identifica sem chance de erro. E aí? Então o que você tem é um passo na história que pode muito bem evoluir os personagens de maneira muito positiva. Você pode, no processo de evolução horizontal, colocar que os personagens se aliaram a Nethril para protegê-lo, né? Enquanto ele vai navegando ali pelo castelo, pelas ruínas, até encontrar o Bong Nesher e tudo. E é claro que você vai ter uma facilidade, vamos chamar assim, muito grande em função de você ter um mago ali de poder maior do que o personagem de 1º nível, né? E aí você vai tornar os desafios todos muito, muito mais fáceis. Mas a evolução horizontal, ela é exatamente a respeito de evoluir a história e, vamos dizer assim, tornar os desafios mais fáceis mesmo. É para isso que a gente evolui personagem. A gente evolui personagem para que eles lidem com os desafios presentes de maneira mais tranquila. E com o passar do tempo eles vão evoluindo até que todos os desafios, ou praticamente todos, vão se tornando triviais, ainda que seja necessário lidar com eles, mas não tem tanta dedicação, não tem tanto sacrifício, não é? E possam então encabeçar ou se enfileirar em outros novos desafios,
Então veja, Nethril propôs, o grupo se recusou, Nethril foi, o grupo se juntou a Nethril. Eles podem também ser vitoriosos ou fracassar. E se eles fracassarem? Se eles fracassarem, Bone Gnasher vai virar o dragão, mas agora Nethril está vivo e os personagens também. Eles podem procurar outros aliados. Eles podem agora ter que caçar esse dragão, ou esse dragão pode querer caçá-los. Então você tem uma reviravolta. É a partir da alimentação desse tipo de condição que você pauta a evolução horizontal. É a dinâmica que se estabelece das ações do grupo no mundo de jogo e o retorno do mundo de jogo perante essas ações. Vamos supor que os personagens aceitassem a aventura, encontraram Taran, salvaram Taran. No Flash Quest, Taran some, mas no seu mundo de jogo, Taran pode ser um elfo, né? Ele é um elfo, que é aprendiz do mago Nethril, que veio para estudar com ele, vamos dizer assim, em termos de um acordo, uma espécie de dívida que Nethril teria com os elfos, por exemplo, e Taran pode ter seus vínculos e seus objetivos pessoais. E agora ele tem, né, nos personagens um aliado. Ele pode se sentir em débito, ou pode dizer assim, pode ser um cara mais manipulador e dizer assim: eu vou aproveitar que esse pessoal aí me salvou, vou me colocar perto deles de maneira bem humilde, bem tranquila, vou me aproximar deles e vou usar essa aproximação para trazê-los para perto dos meus interesses, de maneira que eles cumpram as minhas tarefas por mim. Não necessariamente vilanesco, mas certamente manipulativo, manipulador. Entende? Então, ou então não, Taran pode querer genuinamente seguir o grupo, ajudar o grupo, orientar o grupo. Toda vez que aparecer alguma coisa que precise de solução, pode ser que Taran está ali perto de Nethril. Toda vez que aparecer determinada coisa nos afazeres de Nethril, pode ser que Taran comunique com os personagens: ah, me lembrei de vocês, porque vocês ajudaram naquela situação e agora tem uma outra aqui assim, assim assado. Ou então não precisa ser uma encrenca, né? Pode ser uma expedição, pode ser uma viagem, pode ser um item mágico, pode ser uma magia nova, pode ser um pergaminho, pode ser um tanto de coisa, pode ser informação a respeito de uma determinada movimentação de um determinado alguém que interessa aos personagens. É assim que a evolução horizontal se dá. E o Bone Gnasher, será que ele era um líder, vamos dizer assim, isolado? Ou será que ele fazia parte de uma rede maior? Será que existia um outro ogro a quem ele servia? Será que existia alguém por trás do grupo de orcs e outros asseclas que o seguiam? E quando os personagens derrotam o Bone Gnasher, ele existia isolado num vácuo? Ou será que ele estava conectado com outro alguém, que foi a pessoa que fez a pesquisa, um outro mago, por exemplo, né, que foi a pessoa que fez a pesquisa e incumbiu o Bone Gnasher de encontrá-la? Olha aí, ó, de repente a gente tem o Nethril, que é o líder, vamos chamar assim, dos personagens, e a gente tem esse outro mago, ou clérigo, sacerdote, ou paladino, ou o que quer que seja, outra pessoa que queria que Bone Gnasher tirasse a orbe de lá de dentro para poder tomar dele a orbe, por exemplo. Você pode mudar isso na história. Então você veja, a evolução horizontal, ela passa por essa construção, essa teia. Você cria uma teia de eventos. E esses eventos vão moldando a cara do mundo de jogo diante dos personagens. Então, se a personagem entra numa situação, embarca numa situação por ação ou por omissão, existe consequência. Ali na frente vai ter uma parada. E não é porque eles estão sem fazer nada que o mundo para. 3 dias depois deles negarem o pedido do Nethril, é o próprio Nethril que vai atrás da resolução. Tantos dias depois de ir atrás da resolução, o Bone Gnasher volta transformado num dragão vermelho. Taran está preso. Se os personagens o encontrarem, ele será resgatado. Se não o encontrarem, ele provavelmente será morto. O livro dele está perdido. Será que, por exemplo, o conteúdo do livro dele é interessante também aos personagens? Será que não pode ter lá uma informação importante de fora da aventura? Ou que conecte a uma outra aventura?
ou que indique, talvez, o lugar de origem de Taran, que é um lugar para onde ele não voltou, depois de ter sido colocado como pupilo do grande mago Nethril. E seria interessante os personagens devolver esse livro, esse material, retornar a esse lugar. Então tudo depende, né? Tudo são possibilidades que se apresentam conforme os personagens vão interagindo com o mundo de jogo. Então, por exemplo, se você vai tentar iniciar esse tipo de abordagem, eu sugiro que você pegue uma aventura como a Tumba de Demara, que tem seus... como é que fala? Tem seus... tem sua linha principal, tem seus... fugiu a palavra agora. Tem suas escaramuças, né? Tem suas derivações, tem seus meandros, e que permite que você a navegue de maneiras discrepantes, diferentes, né? Inclusive criando novas abordagens que não estão necessariamente presentes lá tão explicitamente assim. Por exemplo, tem um encontro com kobolds que tentam subjugar os personagens e intimidá-los para se render e etc e tal. E tem até uma orientação, se não me engano, no livro, que fala que se os personagens meio que toparem se render para os kobolds, o mestre deve dizer a eles que não é tão heróico assim se render a kobolds. Pois é, essa orientação, ela meio que está sobrando, porque não cabe ao mestre fazer esse tipo de avaliação, né? Os kobolds, inclusive, eles representam uma força menor dentro da masmorra. Eles não são conectados com o Nethril. Pois é, o que eles estão fazendo na masmorra então? Com o Nethril, com o Born Gnasher. Nem com o Nethril, nem com o Born Gnasher. Pois é, quem são eles? O vagão de trem aqui se mexeu. Composição, na verdade, de trem aqui se mexeu. Então, o que esses kobolds estão fazendo na história? Será que eles eram os ocupantes do castelo de Demara, das ruínas do castelo de Demara, antes da chegada do Born Gnasher, e agora eles estão encurralados em um cômodo só e têm de viver ali, porque se eles saírem, eles vão ter problemas com o Born Gnasher e seus aliados? Será que então eles não topariam uma última onda de ataque contra Born Gnasher e o pessoal que chegou? Isso tudo é evolução horizontal. Os kobolds não precisam ser necessariamente aliados dos personagens, eles apenas passaram a ter um inimigo em comum. Essas possibilidades têm de ser colocadas e deixadas em aberto. E aí, conforme os personagens vão interagindo com o mundo de jogo, elas vão surgindo. E quando os personagens liderarem os kobolds contra o Born Gnasher, se os personagens vencerem, os kobolds podem exigir que a tumba seja devolvida para eles, que o castelo, a ruína, seja devolvido para eles. E eles não querem saber de orbe nem nada, querem até que os personagens levem aquilo embora para evitar de chamar atenções de pessoas, indivíduos indesejáveis, né? Mas e aí, o que os personagens fazem? Eles limpam a masmorra e entregam para os kobolds, o que dá aos kobolds um ponto de força. Lembrando que no meu cenário, kobolds não são necessariamente um problema, não são necessariamente malignos, tudo depende da relação que se constrói com eles e que eles constroem com você. Então os personagens fazem isso, ou eles traem os kobolds, violam esse pacto e expulsam os kobolds de lá e tomam o castelo de Demara como sendo uma fortaleza para eles, né? Então tudo são possibilidades, entende? Tudo são maneiras de ser, tudo são caminhos que o grupo pode seguir ou não. A ideia da evolução horizontal é que o seu jogo se retroalimente dele mesmo. O seu jogo é desenvolvido pelo seu próprio jogo. Não é o mestre que vai estabelecer na cabeça dele o que vai ser, o que não vai ser. O mestre vai dar as opções. A maneira como a aventura evoluirá dependerá diretamente da maneira como os personagens interagiram, das decisões, das atitudes, das ações. Ué, Cristão, mas e as tendências? O que a tendência tem a ver com isso? Uai, se o seu personagem pensa, né,
o mundo de maneira mais assertiva, que uma das tendências é ser mais assertivo, ele entenderá quando o Netril fez a proposta que cabe a ele sim aceitar a proposta e cabe a ele sim resolver o problema. E se o grupo decidir não aceitar? Bom, o personagem não vai estar violando a tendência por não aceitar, mas é claro que o jogador vai entender o que isso significa para o personagem. Então talvez o personagem fique contrariado, né? Mas essa postura do personagem, ela não está em violação de regras, ela não está em prejuízo de nada. A tendência serve para dizer ao jogador exatamente qual é a postura do personagem em relação a cada situação. Informa ao jogador qual que é a relação do personagem com cada situação. Para quê? Para ajudar o jogador a interpretar o seu personagem conforme ele mesmo descreveu. E isso tem consequências no seguinte sentido: os personagens mais interessantes são contraditórios. Os personagens mais interessantes se equivocam, né? Se contradizem, né? E tem de ir e voltar no seu raciocínio simplesmente para se manter frente a frente, cara a cara, com o seu próprio compasso moral, com a sua própria visão de mundo. Então a tendência vai servir para isso, ó. O meu personagem está aceitando isso e só interessa ao jogador que está interpretando, não interessa mais ninguém. O meu personagem está nessa situação, ele está entendendo isso aqui desse jeito, ele não acha isso aqui legal, mas ele vai contemporizar com isso, porque daqui para frente, ali na frente, vai ter uma parada que vai acontecer e ele vai poder dar a volta nisso, né? Ou então seu personagem é um cara mediador. Seu personagem não acredita que ele tem que ir lá de fato e matar o Bone Gnasher. Ele acredita que há como negociar com o Bone Gnasher, de pegar uma fortuna e dar a ele, de, sei lá, saber dele as razões pelas quais ele quer. O personagem topa a parada, mas ele não pensa que tem que matar o Bone Gnasher. Ele pode simplesmente chegar no Bone Gnasher aqui, qual é? Essa parada aí, por que você quer isso de fato? E até onde está disposto a ir com esse negócio? Então ele está pensando, o personagem pensa, porque a tendência dele é essa, ele escolheu ser uma pessoa que age dessa forma, né? E por isso a tendência dele é do jeito que é. Então ele vai agir assim. Ele vai chegar no Bone Gnasher e fazer a proposta. O Bone Gnasher é obrigado a negociar com ele? Não, de maneira nenhuma. Mas vamos dizer assim, essa pessoa vai dizer assim, ó, eu tentei, eu agi conforme o que me parece ser o correto, que é negociar, que é abrir um diálogo. Aí o Bone Gnasher não quis saber do diálogo, aí o que ele teve que fazer? Teve de ir ao combate. Aí você vai matar, você vai derrotar, você vai imobilizar, você vai fazer uma trapaça, eu não sei o que vai ser. O que interessa é que o jogador está interpretando o personagem como ele disse que interpretaria e está tendo a condição de tentar ser como ele gostaria de ser no mundo de jogo. Então o jogador está engajado com o jogo, né? De maneira bem clara, bem simples e bem direta. Isso é importante porque mantém o jogador conectado ao jogo, engajado com o jogo, dentro daquilo que ele mesmo se propôs a realizar, e estabelece um parâmetro de sucesso ou fracasso que diz respeito apenas àquele jogador. Não interessa aos outros jogadores, não interessa aos outros personagens, não interessa sequer ao mundo de jogo. Apenas faz com que o jogador possa se conectar com seu personagem e com o mundo de jogo de maneira mais proativa. Beleza? Eu vou parar, galera, que tem uma galera fazendo um anúncio aqui dentro do trem e aí complica, né, competir. Valeu? É isso aí. Muito obrigado a vocês pela audiência. Até o próximo episódio.